Você já parou para pensar por que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, tinha riquezas incalculáveis? Enquanto hoje você luta para pagar suas contas? E se eu te dissesse que a chave não está em quantos cursos você faz, mas em como você acessa um código mental antigo que se perdeu no tempo? Napoleon Hill, o homem que entrevistou mais de 500 milionários, sabia que riqueza não é apenas número, mas energia dirigida pela mente. Hoje eu vou abrir com você o cofre invisível que liga Salomão a Napoleon Hill e mostrar por que a maioria morre pobre, mesmo lendo os mesmos livros que os ricos leem. Fique até o final, porque eu vou te dar 3 perguntas que, se responder de forma honesta, podem fazer você nunca mais depender de salário fixo. Mas antes, inscreva-se, deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa sabedoria perdida. Imagine por um instante, você sentado num trono esculpido em ouro, rodeado por tesouros que nem mesmo reis rivais ousariam cobiçar. Essa era a realidade de Salomão, o homem que, segundo a Bíblia, pediu sabedoria ao invés de ouro. E por ironia divina, recebeu ambos. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Salomão não era apenas um rei rico, ele era um arquétipo de prosperidade espiritual traduzida em abundância material. Pergunte-se, se Salomão fosse vivo hoje, você acha que ele estaria preocupado com boletos atrasados, inflação ou salário mínimo? Claro que não. O que tornava sua riqueza tão inabalável não eram as minas de ouro de Ofir, mas a forma como ele via o mundo invisível. Carl Jung chamaria isso de arquétipo do rei, a parte em nós que governa nosso território interno. E é aqui que entra Napoleon Hill. Quando Hill estudou os homens mais ricos do seu tempo, como Andrew Carnegie e Henry Ford, ele descobriu um padrão. Todos, mesmo sem saber, aplicavam um princípio espiritual de prosperidade que lembra o legado de Salomão. Hill escreveu: a mente humana é capaz de transmutar desejo em realidade física, desde que esse desejo seja sustentado pela fé. Soa familiar? É o mesmo que Salomão dizia em Provérbios: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Se você acha que seu trabalho duro basta, está se enganando. O trabalho é a expressão final. O ouro nasce na mente. Enquanto não entender isso, será apenas mais um servo num reino que poderia ser seu. Você já se perguntou por que tantos leem Provérbios, Eclesiastes ou até mesmo Pense e Enriqueça, mas continuam pobres, ansiosos, mentalmente escravizados? A verdade é brutal. Sabedoria sem ação é como um cofre sem chave. Napoleon Hill descobriu que existe uma herança invisível, uma energia que Salomão acessava diariamente através da oração, contemplação e tomada de decisões que pareciam irracionais aos olhos comuns. Pense no famoso caso: 2 mulheres brigam pelo mesmo bebê. Qual rei no mundo mandaria partir o bebê ao meio? Nenhum, exceto aquele que entende o coração humano. A sabedoria de Salomão estava em perceber a intenção oculta, a psicologia por trás da fala. Hill chamaria isso de mastermind, acessar uma inteligência superior ao ego individual. E aqui está o que quase ninguém pratica. O mastermind não é só juntar pessoas ricas numa sala de reunião. É invocar uma inteligência coletiva, espiritual, que guia decisões além da lógica comum. O problema é que o homem moderno perdeu isso porque trocou a contemplação pelo entretenimento, a meditação pelo scroll infinito. Você troca uma herança divina por centavos de dopamina. Bob Proctor dizia:
Você já é rico, mas seu banco mental está bloqueado pela ignorância. Se você não guarda tempo para pensar, você só executa ordens de quem pensa e, no fim, morre com a conta zerada, mas a mente carregada de arrependimento. Deixa eu contar uma história que poucos conhecem. Napoleon Hill não nasceu em berço de ouro. Ele era filho de um ferreiro, vivia em uma cabana miserável nas montanhas da Virgínia. Aos 13 anos, já escrevia para jornais locais, mas foi só quando conheceu Andrew Carnegie que tudo mudou. Carnegie revelou a Hill algo que não estava em nenhum livro: a fórmula mental que transforma desejo em dinheiro real. Hill passou 20 anos entrevistando homens que valiam mais que países inteiros. Mas o que ele encontrou não foi uma lista de hábitos matinais ou planilhas de metas. Ele encontrou o mesmo princípio que Salomão viveu: o poder da mente dirigida por uma fé inabalável. Essa era a tradução que Hill oferecia. Um idioma que o homem comum entendesse, mas que poucos aplicassem com disciplina. Se você acha que Pense e Enriqueça é só mais um livro de autoajuda, você não entendeu nada. É uma cifra espiritual. Cada capítulo é uma chave, mas as chaves só abrem portas trancadas por dentro. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Napoleon Hill foi esse tradutor. Pegou os sonhos de Salomão e os trouxe para o século XX, embrulhados em palavras práticas. Por isso, cada vez que você relê Hill, está escutando ecos de Salomão, só que adaptados ao mundo do dinheiro, dos negócios, do mercado brutal. E a pergunta é: você está disposto a aplicar? Pare por um segundo e pense: o que faz um simples pastor de ovelhas se tornar rei? O que faz um escritor falido se tornar mentor de milionários? O que faz um operário quebrado hoje acordar amanhã com a conta bancária transbordando? Não é sorte, não é loteria, é a lei do sucesso. Quando Napoleon Hill começou a decifrar o que chamava de lei do sucesso, ele estava, consciente ou não, canalizando o mesmo espírito de Salomão, aquele que dizia: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se firma. Provérbios 24:3. Para Hill, sucesso não era apenas acumular dinheiro, era dominar uma força invisível que governa tudo. O pensamento organizado, direcionado por um desejo ardente e sustentado por uma fé que ninguém consegue abalar. Essa é a espinha dorsal da lei do sucesso e também o alicerce do trono de Salomão. Mas veja, essa lei não é entregue de bandeja. Ela exige sacrifício, abrir mão da mentalidade de vítima, exige silêncio, calar a voz do medo para ouvir o sussurro da intuição. Exige vigilância, porque toda riqueza atraente é cercada por ladrões de energia, distrações, vícios, desculpas. Hill conta que quando entrevistou homens como Thomas Edison e Henry Ford, notou uma presença comum. Nenhum deles confiava apenas na lógica. Todos cultivavam o que Salomão chamaria de entendimento, a habilidade de ver além do óbvio, decifrar sinais, perceber oportunidades onde o resto só vê riscos. Você pode ter o diploma, os contatos, o dinheiro inicial. Se não tiver o espírito de Salomão, a sabedoria que organiza o caos, tudo escorre pelo ralo. E quando sua mente é pobre, todo o ouro do mundo é pó. Agora, respira fundo, porque essa parte pode ser o tapa na cara que ninguém teve coragem de te dar. O ouro que Salomão acumulou não vinha das minas, vinha da mente. Napoleon Hill repetia isso exaustivamente. O ouro real está dentro de você e não na terra que você pisa. Você pode cavar buracos físicos o resto da vida,
trabalhar 14 horas por dia, ter 3 empregos, virar noites na frente de planilhas. Se sua mente não estiver minerando ideias, conexões, soluções, nada disso te fará livre. O código mental do ouro é simples. Tudo começa no pensamento, mas se expande na imaginação e se materializa na ação disciplinada. Salomão foi mestre em visualizar soluções onde não havia saída. Hill traduziu isso no conceito do subconsciente rico, a parte da sua mente que trabalha quando você dorme, planta ideias quando você lê e colhe resultados quando você tem coragem de agir. Mas tem um detalhe brutal. Não adianta ter pensamentos de riqueza e ações de escassez. Quantos conhecem as afirmações, repetem "eu sou próspero", mas gastam como escravos emocionais? Quantos querem abundância, mas fogem da responsabilidade de multiplicar o pouco que têm? Salomão dizia: com sabedoria se multiplicam os tesouros, mas com insensatez se dissipam. Bob Proctor reforça: você nunca ganhará mais dinheiro do que acredita merecer. Você quer prosperidade? Cuide da sua mente como um garimpeiro cuida da pepita. Tire as impurezas, crenças limitantes, medo, inveja. Refine, estude, aplique, fale e recomece. E principalmente, não confunda a mentalidade próspera com arrogância. Salomão sabia: humildade é a proteção do ouro mental. Poucos sabem disso, mas Napoleon Hill teve um mentor secreto, o próprio Andrew Carnegie. Carnegie não lhe deu dinheiro, deu algo muito mais valioso: a chave para abrir o terceiro olho financeiro. E assim por diante, fechando com o último CTA, com a palavra passe: guardião do ouro invisível, como combinamos.